encontro com a história de cada jubileu na Igreja Católica, é também um encontro com a história da sociedade, com os diferentes acontecimentos que marcam a sociedade no tempo em que são celebrados. E como sempre contamos com o Dom Manuel Clemente para essa memória, para nos apresentar essa memória que escutamos com todo o gosto. E, enfim, neste percurso estamos agora em 1600. Vamos chegar ao final do século XVI e o jubileu do Papa Clemente VIII. Né? E aquilo que vimos atrás, ou seja, que temos que localizar sempre os jubileus. O espaço é fácil, concretamente em Roma, não é? Sim. Mas no tempo, não é? No tempo de cada um, e agora estamos, como já vimos no jubileu de 1565 do tempo do Papa Gregório XIII, vemos agora no tempo do Papa Clemente VIII, na viragem do século, e é um jubileu tridentino, ou seja, dentro daquele espírito, reforma da Igreja, de papas decididos absolutamente a isso, e também os próprios devotos, etc. O Papa Clemente VIII é um homem que ligava duas coisas que também são muito da época, mas que nele eram muito evidentes. Era um homem muito rigoroso. Então, concretamente, é qualquer desvio doutrinal, qualquer heresia, etc. A Inquisição trabalhava muito nesse sentido, de apurar se não era assim, ou se devia ser, e ele era muito rigoroso nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, era um homem muito piedoso também. E essa nota da piedade do Papa Clemente VIII está muito dentro deste jubileu. Portanto, corre muita gente a Roma, neste jubileu, muita gente a Roma, muitos peregrinos. Mesmo numa Europa tão dividida e tão complicada como estava na altura, nós estamos a beirar-nos muito num conflito tremendo que veremos depois no século XVII, que é a Guerra dos 30 Anos. Mas mesmo assim, o jubileu vai por diante, com Clemente VIII e com todas essas práticas devocionais, penitenciais, indulgência, tudo o que isso implicava, e que ele é o primeiro a praticar. Ele passa praticamente o ano em práticas jubilares nas várias basílicas romanas, a dar o exemplo, não é? Indo aqui, indo acolá, peregrinando, rezando, etc. Dá o tom àquilo que devia ser um jubileu propriamente dito, e as pessoas, a afluência de peregrinos, viam o Papa, não é? E por isso mesmo também imitavam, não é? Ou pelo menos tentavam seguir aquele caminho. E um aspecto importante de salientar neste jubileu, e lembrando que, entretanto, se tinham desenvolvido aquelas confrarias com este nome ou outro de apoio aos peregrinos, porque lembremos mais uma vez, estamos no século XVI, não há o sistema hoteleiro que nós temos hoje, as próprias cidades não tinham, enfim, uma estrutura higiênica, capacidade de ganhar acolher, depois, não é? Portanto, aquelas afluências de gente, os contágios, as doenças, não é? Enfim, tudo aquilo era muito precário. E então tinham-se desenvolvido várias confrarias para, enfim, tentar minorar esses problemas, enfim, do acolhimento, até da alimentação, não é? E de higiene, etc. E elas trabalham muito mais agora, já no final do século XVI, do que tinham trabalhado antes. E o que eu quero salientar neste jubileu de 1600 e do Papa Clemente VIII é, repito, também neste aspecto o exemplo que ele deu. Porque ele próprio foi à confraria que existia ao lado da Igreja da Santíssima Trindade, em Roma, que era uma das mais frequentadas, não só para lavar os pés aos peregrinos, não é? Como para distribuir refeições, etc. Ele próprio dava o exemplo disso. Isto é interessante porque é uma nota que se desenvolveu muito em jubileus posteriores e que o Papa Francisco, no atual jubileu, também faz, não é? Essa atenção aos pobres, aos peregrinos pobres. O Papa Francisco agora também juntou os presos, não é? Mas isto do ir lá, de estar ao serviço, estar mesmo, não só dizer para os outros fazerem, mas dar o exemplo, essa característica é muito notável no jubileu de 1600 do Papa Clemente VIII e que, de alguma maneira, abre mais o horizonte das práticas jubilares em termos de caridade, em termos de solicitude, de proximidade, porque, enfim, nós até temos dificuldade em imaginar o que é ir a Roma no ano de 1600, né? Sem aviões, sem automóveis, sem comboios, por aquelas estradas, por aqueles caminhos, enfim, sem sequer ter segurança pessoal, em grupo, nem ter marcações de hotéis, nem de pousada.
e chegar lá, apesar de tudo, não é? E ir lá às basílicas, fazer aquelas práticas penitenciais para ganhar a indulgência. Nós hoje nem imaginamos o que isso é, mas eram Só o ir, não é? Só o ir já era uma grande prática penitencial. Agora, esta nota é muito importante porque é frisada com o Papa Clemente VIII, veio até aos nossos dias, no Papa Francisco é muito evidente, não é? Até pela sua própria presença, tanto quanto pode, agora está tolhido das pernas, mas mesmo assim de cadeira de rodas vai lá, e ficou. Portanto, estas duas notas, por um lado, o reforço da nota piedosa e do jubileu religioso propriamente dito, não é? E por outro lado, esta abertura concreta e prática aos outros, à necessidade dos outros, ao cuidado dos peregrinos, isso ficou do jubileu de 1600. E que também foi um grande sinal numa Europa muito dividida, como estava, muito dividida, politicamente, e em que o jubileu, com gente que veio de muito lado, era de alguma maneira um sinal que podia ser de outro modo também. Uma gente mais reunida e mais em paz. E veremos de que forma continuou assim a influenciar Mas também para o século a história. XVII. Mas para o século XVII e aos 8 dias. Muito bem. Obrigado, Dom Manuel Clemente, por ter estado connosco e fica então um novo encontro marcado para esse percurso na história, seja a história da sociedade, seja a história da celebração do jubileu na Igreja Católica.